A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar o livro de João, o Santo Evangelho segundo João, e aqui no canal, todo dia um vídeo novo, Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. É sempre bom interagir com o canal para que ele cresça, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Hoje o verbo encarnado, Você lembra quem é o verbo? E o verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo, E a gente vai ver aqui no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profetas? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas
No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui, né, só para entender, porque a figueira, ela era totalmente assim, era tipo árvore chorona, né? Ela era toda estrondosa. Então, quem ficava abaixo da figueira, as pessoas que passassem em volta, não conseguia visualizar ninguém embaixo da figueira, né? Então não teria como Jesus Cristo, aos olhos humanos, não teria como visualizar Natanael ali. Por isso que Natanael, na hora que Jesus falou que viu Natanael orando embaixo da figueira, na hora Natanael já creu que realmente era Jesus Cristo. Mas antes, olha o que ele disse, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Já duvidando que Nazaré, de que a cidade de Nazaré teria algo bom, né? É do menor que vem a melhor, né? Os últimos serão os primeiros, né? O menor será o mais exaltado, e é a cidade de Nazaré, né? Que era a menorzinha ali, que ninguém dava nada por ela, e é de onde veio o Messias, né? De onde Jesus Cristo nasceu ali, né?
E aí a gente continua ali no versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque quando Jesus foi batizado, né, por João, o Espírito Santo desceu ali, né? Então o Espírito Santo descendo, então ali já abriu para que os anjos também pudessem subir e descer ali para ajudar ali para proteger os filhos de Deus ali, para proclamar o Evangelho ali, né? E Jesus transforma a água em vinho, ali um dos primeiros milagres mais notórios, vamos dizer assim, né? Mais comentados, né? Porque foram vários. A palavra diz que se forem escritos os milagres que Jesus fez na terra aqui como homem, todos os livros do mundo não seriam suficientes para escrevê-los. E a gente continua aqui no capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Disse-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um açoite de cordéis, lançou-o todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me comeu. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Por isso, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse o homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus Cristo sabia muito bem o que havia de acontecer, e ele sabia muito bem o que se passava no coração de cada um, né? Sabia, não sabe, né? Ele ainda sabe. Lembre-se que Deus, ele esquadrinha os corações, né? Inclusive, ele diz que esquadrinha o rim. Isso para dizer o quê? Para dizer que ele vai no mais fundo do coração, né? Jesus fala aqui que o que mais agrada não são os sacrifícios, né? E sim a boa vontade, né?
seguir os mandamentos, fazer o que é certo, né? Ajudar ao próximo, porque muitas pessoas, infelizmente, utilizam da caridade para dizendo que está servindo a Deus e tal, e no final das contas acaba sendo uma forma de se mostrar, de se exaltar, né? Fala que está ali porque é para Deus, né? Faz a caridade em nome de Deus, mas na realidade está querendo a sua própria exaltação, e isso Deus não aprova, né? A caridade que Deus aprova é aquela que ninguém vê, ou seja, é aquela que o seu coração faz de livre e espontânea vontade e que seja para a exaltação do nome do Senhor, né? Que seja para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. Tudo em nossa vida tem que ser para a honra e glória do Senhor, nada para nós, né? Ao olhar para nós, não tem que ser visto uma pessoa, e sim um servo ou uma serva de Deus, né? É isso que agrada ao Senhor. E as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de experimentar a Deus, ainda fica pensando, né? Ah, mas nossa, que submissão! Mas não é bem uma submissão, aliás, é submissão, lógico, porque Deus é o Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há. Mas nós somos submissos às leis dos homens, não somos? A gente tem que respeitar as leis, né? A gente não pode matar, a gente não pode roubar. Então, a gente tem que respeitar a Deus também, a gente tem que respeitar nossos pais, né? A gente tem que respeitar a Deus também. A submissão é isso, é um respeito, né? Em questão de Deus, é um respeito, porque Ele criou tudo, tudo pertence a Ele. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos vivos. E outra, Ele continua nos protegendo, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos guiando, e ainda mais, Ele tem um plano de salvação para nós, Ele tem um mundo preparado para nós, onde será só tranquilidade, só paz, amor, entendeu? Só harmonia, só tranquilidade. Então, temos sim que ser gratos, sermos submissos por tudo que Ele faz por nós, né? Por tudo que Ele fez, faz e continua fazendo e ainda vai fazer. Então, é lógico que temos que sim seguir as regras, mas no mundo a gente tem que seguir regras também, né? A gente tem que, a diferença é que as regras de Deus, elas são abençoadas, né? Elas são dádivas, porque quem segue a Cristo recebe o seu galardão no final, recebe o seu tesouro, né? E no mundo, quem segue as regras do mundo, quem segue a vida mundana, infelizmente, no dia do julgamento, irá para o sofrimento eterno. Infelizmente é isso. Então, Deus dá essa possibilidade para as pessoas, né? Deus dá esse livre-arbítrio. Ele poderia muito bem ter destruído o ser humano quando Eva comeu do fruto proibido ali. Ele poderia ter destruído todo o ser humano ali e ter feito novos seres humanos eternos do jeito que ele queria, mas se ele tivesse feito isso, ele seria um tirano, não seria amoroso, não seria bondoso, misericordioso, porque os outros anjos iriam ver aquilo e ia falar, poxa, ele é um tirano, tem que ser tudo do jeito que ele quer. E não, o que ele fez? Ele expulsou do mundo dele, obviamente, falou, não, eu fiz esse mundo para aqueles que seguem as regras, vocês não seguiram as regras, então vocês não podem viver nesse mundo, mas tem um outro mundo, vocês vão viver lá, né? E deu o livre-arbítrio para que cada um seguisse sua vida. Agora sim, você tem sua vida humana, ou seja, é carne, a carne morre. E na sua vida humana você tem as suas opções, suas escolhas. Dependendo dessas suas escolhas, você pode voltar para o mundo que eu criei para vocês. Entendeu? Tem essa oportunidade que Ele nos deu. Então aproveite, pense bem, reflita. É esse mundo, é esse sofrimento que você quer para a sua vida? Porque olha bem o que está acontecendo agora. Filho contra pai, mãe contra filha, irmãos contra irmãos. Olha a bagunça, as barbaridades que está acontecendo, gente. É gente matando gente, é muito ódio, é muita inveja, é muita coisa ruim acontecendo.
E acha que esse mundo pertence a Deus? De jeito nenhum. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é proteção. E Ele tem um mundo separado para os seus filhos. E Ele está nos dando a oportunidade de viver nesse mundo. Então reflita bem o caminho que você está trilhando, se você realmente quer continuar nesse sofrimento aqui. Até mesmo porque depois do julgamento, aqueles que não forem salvos, o mundo será pior ainda. Isso aqui não é nem um princípio, não é nem 0,1% do que vai acontecer. Então reflita, é isso aqui que você quer para o resto da sua vida? Ou você quer o paraíso? Porque Ele preparou o paraíso para nós. Então depende de nossas atitudes, de nossos sentimentos, depende do que nós fazemos agora. Pensa, reflita muito bem, né? Veja o que está acontecendo à sua volta, se realmente você está no caminho certo. E se você decidir que quer mudar, é só pedir para Deus, né? Fala, Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. Dê essa oportunidade para si mesmo, dê essa oportunidade para si mesma, para que você possa ser feliz, para que você possa realmente ter uma vida plena, porque Deus deseja vida com abundância para todos nós. Mas nem todos terão. Por quê? Por própria escolha. Então você tem a possibilidade de escolher agora se você vai ter uma vida com abundância ou não. A escolha está em suas mãos. Lembra em Isaías? Deus diz que Ele sempre está com a mão estendida ali. Basta você estender a sua em direção a Ele também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, continue nos guiando, Pai, nos protegendo e nos abençoando. Esteja com essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Esteja onde ela estiver, Pai. Toque em seu coração, abra em seus olhos espirituais, Pai, para que ela entenda, para que ela veja o que realmente está acontecendo, Pai, para que ela sinta em seu coração a Tua presença, Pai, para que ela possa ver, para que ela possa perceber a sua volta, o mundo, como o mundo realmente é, Pai, que um dia isso tudo aqui virará fogo ardente, Pai, e ela tem a oportunidade, Pai, de participar do seu plano de salvação e de poder fazer morada em Teu reino, Pai, que ela entenda essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, por favor, continue nos guiando, nos protegendo, nos abençoando e conceda-nos sempre discernimento e sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.